a gente parte para a nossa próxima cobertura especial do dia. Woke barrado no exterior. Muito bem. A política do governo Trump contra programas de diversidade, equidade e inclusão, o chamado DEI, claro, eles falam na sigla em inglês, mas chega ao exterior. Todas as embaixadas americanas estão notificando seus fornecedores locais de que, para manter seus contratos, eles terão que comprovar que não adotam essas políticas. Ou seja, se uma empresa em determinado país, por exemplo, a Espanha, for fornecedora para a embaixada dos Estados Unidos e tiver esse tipo de política, sei lá, vamos supor que eles vendem um commodity qualquer, papel A4, para uma embaixada americana, eles não poderão, para continuar recebendo fundos americanos, ter políticas de diversidade, equidade e inclusão por ali. Isso se estende não só para fornecedores, mas também para beneficiários de subsídios americanos. Isso enfrenta resistência em vários países da Europa. A gente vai chegar muito em breve na repercussão que isso tem e na oposição que surge, não só nas cortes dos Estados Unidos e das falas de políticos, chefes de Estado, ministros de Estado na Europa. Isso também pode ter uma questão judicial na Europa. Vamos chegar lá. A política de Trump para extinguir programas de diversidade também restringe contratações, então baseadas em raça, sexo, religião. Segundo Trump, isso é uma questão de defender a meritocracia, acima de outras questões, como critério de seleção. Essa medida, que agora vem do executivo, vale a pena a gente destacar, não é um fato isolado. Companhias americanas vinham abandonando políticas de diversidade, equidade e inclusão em massa antes disso. Em 2024 foi uma grande onda. No início de 2025, continuou. A gente cobre nesse bloco a onda do fim da diversidade, equidade e inclusão. Passaremos pelas empresas, passaremos pela resposta popular e o que legisladores, ministros de Estado e outros na Europa estão fazendo a respeito do assunto. Há mesmo a possibilidade de que isso infrinja leis na Espanha, na França, segundo alguns oficiais europeus. Muito bem, a gente cobre na sequência então o que parece ser um fim ou um antagonismo mais pronunciado com a onda woke. E vocês vão ver aqui ao meu lado, então, uma série de imagens de marcas americanas. O que a Ford tem a ver? Bom, a gente falava que isso não é um fato isolado. Vamos passar, então, por alguns dos fenômenos que ocorrem desde 2024 até agora. Não necessariamente envolvendo governos, mas no mercado privado. A Ford, agosto de 2024, anunciou que deixaria de participar de pesquisas sobre diversidade e reformularia seus grupos internos, citando mudanças no cenário político e legal. Vamos lá, a gente vai passando as imagens. Walmart, novembro de 2024, encerrou seus compromissos com iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, fechou centro para a equidade racial, interrompeu a venda de determinados produtos com foco LGBT, de terceiros, então, revenda desses produtos, e foi o fim da participação em pesquisas externas sobre diversidade. Isso das pesquisas é um capítulo interessante. Há uma série, então, de organizações que medem o quão inclusivas são as corporações, o quanto elas aderem a essa pauta. Boeing aí, então também, a notória empresa fabricante de aviões, final de 2024, desmantelou o departamento global de DEI, realocou funcionários para se concentrarem em outras questões. Ou a Meta, aí então, Meta, a companhia, claro, responsável por Facebook e WhatsApp, encerrou diversos programas voltados para a contratação de candidatos diversos, inclui treinamento sobre equidade e inclusão. A empresa de Mark Zuckerberg, claro, fez um movimento de aproximação ao Trump, como vimos em meses anteriores, também alegou mudanças no cenário jurídico e político, nos esforços de diversidade, equidade e inclusão nos Estados Unidos. Por aí a gente tem também a Amazon, o McDonald's. O negócio segue adiante com outras empresas. Aí vocês veem o McDonald's, se tivermos a Amazon também para a gente honrar o trabalho dos técnicos da imagem, a gente pode rodar também. Não tem então. Perfeito. McDonald's também está na lista. Essa lista e essa tendência são melhor explicadas se a gente sai do geral e vai para o específico. Uma lista de empresas está saindo. Várias delas falam de mudanças no cenário político e nas tendências. Bom, vamos a um caso específico. A gente pode descrever o caso da Bud Light, de cerveja. Vocês vão lembrar disso, talvez, em anos anteriores, isso foi em 2023. Foi um dos maiores boicotes ligados a campanhas do tipo: ouvia-se o ditado no Brasil, quem lacra não lucra, quando havia boicotes públicos ou oposição a esse tipo de medida. Nos Estados Unidos, houve uma frase similar: go woke, go broke. É basicamente a mesma coisa em sentido figurado. Em sentido literal, fique woke, vá à bancarrota. Esse foi um dos principais boicotes. Vamos resgatar o caso Bud Light para entender isso um pouco melhor. Lá atrás, em 2023, essa cervejaria perdeu a liderança do mercado americano. O que aconteceu foi que eles fizeram um comercial envolvendo uma atriz trans, uma influenciadora trans.
A reação negativa de grupos conservadores derrubou, temos o dado, em até 26% em apenas um mês as vendas. Para cada 4 latas que eram vendidas, passaram a ser apenas 3. As ações também caíram em números parecidos, 20% as ações da controladora da Bud Light, AB InBev. Analistas rebaixaram a recomendação da empresa para investidores. Isso fez com que a vice-presidente da Bud Light fosse afastada, o supervisor também. Para tentar recuperar a marca, até começaram a colocar cavalos, símbolos tradicionais, de volta na latinha. Mas a coisa parecia não colar. Depois disso, a eleição americana começou a se aproximar. Trump começou a ir melhor e melhor nas pesquisas. E por volta de 13 de julho, quando houve o icônico gesto de fight, 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 com o punho erguido no ar, após ele receber um disparo, um tiro em Butler, na Pensilvânia, bem, a tendência parecia, de fato, começar a mudar. A gente tem aqui alguns números para tentar tornar isso mais concreto. Aqui vocês sabem que a gente gosta muito de falar com os dados na mão. E vocês veem aqui atrás, a pesquisa anterior, não temos então aqui na tela, vou pedir perdão ao público pela gafe. Mas fato é, a gente tem uma pesquisa da NBC News que mostrou o seguinte. No início de março, isso foi uma pesquisa realizada no início de março pela emissora NBC News, mas mostra que os americanos estão divididos. 48% apoiam a manutenção desses programas, 49% apoiam o fim. Isso é quase a maioria absoluta, mas ainda assim é a maioria quando a gente compara todos os segmentos ali. 43% têm uma visão negativa, 39% são favoráveis e 14% são neutros. Olha só, isso é interessante por uma série de motivos. Em particular, há muito tempo atrás, quer dizer, nem tanto tempo atrás, se volta-se alguns anos no tempo, era muito difícil haver uma oposição pública a esse tipo de política. Parecia que quando alguém tinha uma opinião contrária, podia ser escorraçado em praça pública, era um negócio que tinha que ser um consenso. E é até interessante a gente passar por outro estudo e outro dado. Agora sim a gente pode trazer a imagem. Vamos lá, temos ela aqui ao meu lado. Agora sim, essa é a imagem do estudo da NBC, mas agora a gente volta para a imagem do estudo que tínhamos aqui. Isso é da Universidade Rutgers, nos Estados Unidos. E eu quis trazer isso também para embasar esse que é um assunto que divide opiniões. Muita gente fala que essa pauta supostamente é benemérita, benevolente, algo que serviria para que grupos que são marginalizados ou excluídos pudessem conquistar espaço, fosse na economia do país ou fosse em outros campos, política, outros ambientes. Agora, é interessante a gente pontuar essa pesquisa. Ela foi publicada em 25 de novembro, você até vê na tela que o número está trocado, os americanos escrevem as datas com o mês antes. Mas esse estudo, então, que vem dessa Universidade Rutgers, estuda o comportamento e como essas políticas de DEI nas corporações, nas escolas, podem afetar a questão, mostrando que elas, na verdade, podem fomentar preconceito mais do que combater esse preconceito. Claro, tem um argumento da meritocracia e cada um tem direito à sua opinião sobre isso, mas aqui a gente traz algo que pode ser mesmo científico em falar sobre como isso fomenta, não inclusão, mas animosidade. Sem mais delongas, vamos ao que diz o estudo. Eu leio com vocês o que a nossa apuração trouxe então por aqui. Esse estudo foi conduzido pelo Instituto Independente, vocês veem aí NCRI, significa Network Contagion Research Institute, e pela Universidade de Rutgers, então, dois institutos trabalhando, o instituto trabalhando em conjunto com a universidade. Essa é uma das principais universidades públicas dos Estados Unidos, fica em Nova Jersey. Eles pesquisaram os efeitos, então, das políticas de diversidade, equidade e inclusão sobre... Perdão, pessoal. Tosse aqui pegando, a garganta hoje não está fácil. O que aconteceu foi o seguinte, a pesquisa então dividiu os participantes em 2 grupos, um deles recebeu materiais neutros, enquanto o outro foi exposto a conteúdos que enfatizavam a existência de opressão sistêmica e narrativas de vitimização. Os resultados mostraram que quem teve contato com os materiais de diversidade, equidade e inclusão passaram a perceber preconceito, mesmo onde não havia evidências concretas, por exemplo, descrição de raça, de alguém fazendo alguma coisa, etc., mas passaram a perceber opressão sistêmica. Mesmo quando não havia nenhuma evidência concreta disso, em exemplos que eram mostrados para o público. Além de demonstrar maior apoio a punições contra os supostos opressores. Então, além de identificar a opressão em exemplos onde não era explicitado se havia de fato uma questão racial ou identitária envolvida, também começou a ser mais comum a exigência de punição para os supostos opressores. O estudo também apontou o seguinte, aumento na intolerância e tendências autoritárias entre participantes expostos às diretrizes de diversidade, equidade e inclusão. Aumento de intolerância e tendências autoritárias. Algo que deveria fomentar a inclusão, aparentemente, não era bem assim, segundo esse estudo. A coisa já é científica, uma universidade de prestígio nos Estados Unidos, a Rutgers de Nova Jersey.
As pessoas que foram apresentadas e expostas ao DI se mostraram mais propensas a adotar discursos punitivos e a demonizar grupos que percebiam como opressores, segundo os pesquisadores. Isso poderia, sem querer, amplificar, segundo eles, divisões sociais e criar um ambiente de medo e suspeita, ao invés de promover o intuito, aparentemente benemérito, de ter uma inclusão maior. Muito bem, isso ajuda a gente a dar um embasamento maior para a questão e a entender isso. É interessante a gente também parar para pensar em como isso entrou nas empresas em primeiro lugar, pois se a opinião pública não é definitiva, como isso chega nas empresas? É por uma exigência popular? É talvez porque grupos minoritários que defendem ideias progressistas, que defendem essa parte do espectro ideológico, têm uma maior penetração nas empresas? Bom, tudo isso podem ser fatores, mas eu quero apresentar para vocês um outro fator que pode estar em desempenho quando a gente fala de cultura woke, conforme a gente fala nesse segmento da ascensão e queda do woke, e a gente já vai voltar para a questão das embaixadas e como isso se manifesta também na política externa do novo governo dos Estados Unidos. Muito bem, o que vocês estão vendo agora ao meu lado é um relatório, fonte primária da própria BlackRock. Esse é o principal fundo de investimento do mundo quando a gente fala da quantidade de dinheiro gerenciado. São mais de 11 trilhões, com T de tatu, de dólares. 11 trilhões de dólares. Para colocar isso em proporção, isso é mais ou menos 5 vezes o PIB do Brasil. O PIB é a estimativa de tudo que se produz num ano. Então, se a gente juntasse toda a riqueza que o Brasil produz em um ano, a gente precisaria de 5 vezes mais para chegar à quantia de dinheiro administrada pela BlackRock. Esse é o principal fundo de investimento do mundo. Mas se vocês vão um pouco mais abaixo do logo, vocês leem outras 3 palavras, 3 letras, melhor dizendo. Se a gente falava de DEI, agora a gente lê ESG, Environmental Social Governance. Essas diretrizes, que têm uma ligação muito grande com o Fórum Econômico Mundial, basicamente significam questão ambientalista, social e de governança. E são uma série de diretrizes às quais muitas empresas devem aderir, pelo menos se quiserem receber investimentos da BlackRock. E não é uma exclusividade. Isso a gente vê também aqui na Vanguard, um press release, um release para a imprensa, que contém uma coisa muito parecida a respeito de como o ESG é importante para receber investimentos, e isso aumenta também a percepção, melhora a percepção que esses fundos de investimento têm a respeito das empresas nas quais investem. Acontece que o S de ESG, o social, inclui diversidade, equidade e inclusão. É isso mesmo, um dos critérios nessa pontuação de ESG, na percepção de grandes fundos, é diversidade, equidade e inclusão, a tal da pauta woke. Isso pode ajudar a gente a entender como uma grande companhia, como por exemplo Ford, ou Harley Davidson, uma empresa que em tese talvez não tivesse nenhum interesse em alguma coisa woke, afinal de contas, o seu produto, pelo menos na minha percepção, parece representar pessoas que estão interessadas numa outra parte do espectro ideológico, ou pelo menos não interessadas nisso, se não se envolverem em política de todo. Agora, a gente começa a entender um pouco sobre como isso pode afetar a questão. E quando se fala de uma mudança na tendência política, isso é algo que também passa pela questão de Trump. E aí que a gente volta pelo presidente dos Estados Unidos e para as políticas que ele impõe agora no exterior quanto às embaixadas. Uma eleição onde ele disparou nas pesquisas depois daquele tiro, acabou por vencer, não só no colégio eleitoral, mas também no voto popular. Pesquisas onde uma maior parte das pessoas agora parece não ser favorável a isso. É uma onda que ajuda a gente a entender a ascensão e queda do DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão. Eu até cito uma apuração de uma colega do Epoch Times, lá na matriz americana da empresa, Darlene McCormick Sanchez, quando ela citava casos como boicotes à Disney ou ao Target, e mesmo o caso da Bud Light. Casos como esse mostravam que não seria no melhor interesse dos acionistas das empresas que houvesse o tal do woke. Isso poderia mesmo levar até aos acionistas processando a empresa por não cuidar dos seus interesses em prol de uma pauta ideológica. Se a gente falava do tal do ESG e dessas empresas podendo exercer pressão para mais diversidade, equidade e inclusão, a gente fala agora de um governo americano que prometeu e está cumprindo, combater precisamente essa pauta. De uma maré que também parece ter virado quando se fala, pelo menos de certos aspectos e certas empresas no setor privado. A rejeição a essas políticas foi retórica importante de Trump durante a campanha. Eleito, parece estar cumprindo. Mas a resistência a respeito. A gente tem um vídeo aqui de hoje do ministro das Relações Exteriores da França. Podemos rodar aqui ao meu lado. Isso é ele num programa de rádio, hoje mais cedo. O ministro do Comércio Exterior afirmou que não aceitará mudanças e que vai buscar esclarecimentos com Washington, já que a medida contraria leis da União Europeia sobre igualdade de gênero, diz ele. O ministro Laurent Saint-Martin,
esperar aí que o francês esteja correto, declarou o seguinte nesse programa, então, nessa entrevista. É a RFI, aparentemente? Não, é uma outra emissora. Achava que era a Rádio Francesa Internacional. Me confundi aqui com o logotipo. Mas ele falou o seguinte na RTL, esse é o nome da emissora, então. Não podemos simplesmente cancelar todas as nossas próprias leis da noite para o dia. O negócio foi parecido na Bélgica. O ministro das Finanças, Jan Janbon, também condenou a decisão. Ele afirmou que os europeus não precisam, melhor dizendo, de lições do chefe da América sobre não discriminação. Na Espanha, o governo disse que a medida era uma violação de leis nacionais e prometeu fiscalizar empresas para garantir o cumprimento das normas locais de igualdade e inclusão. O prefeito de Barcelona, cidade também, claro, na Espanha, no nordeste do país, anunciou que não seguirá a decisão e irá manter um programa cultural financiado pelos Estados Unidos, aparentemente então que inclui as políticas de DEI, diversidade, equidade e inclusão. A gente ressalta que mesmo dentro dos Estados Unidos, houve diretrizes já como essa. Agora isso extrapola para o exterior, mas dentro do país, Donald Trump já havia dito que receptores de fundos federais, isso inclui universidades, e as agências federais tinham que se livrar das políticas de DEI. Se no exterior a gente houve essa resistência de ministros de Estado, a gente acrescenta ainda que lá dentro dos Estados Unidos, isso também é alvo de batalhas na justiça, que ainda aguardam desfecho para que as medidas se confirmem em todas as instâncias. Muito bem, a gente fica aí com o registro da cultura woke, então, barrada pelo menos para os fornecedores e receptores de fundos das embaixadas dos Estados Unidos. Em um novo capítulo da prometida e cumprida guerra de Trump quanto à diversidade, equidade e inclusão e ao caldo cultural woke.